Você quer saber a verdade? Então escute isso aqui. Infelizmente sim, você é minha filha. E logicamente você é minha filha porque tem o meu sangue. Mas eu não lhe considero como minha filha. E eu lamento que você e eu estejamos unidos por um laço tão forte. Porque se eu pudesse agora romper, eu romperia. Pois fique sabendo que se o Senhor tem vergonha de ter o seu sangue correndo nas minhas veias, mais vergonha tenho eu de carregá-lo. Se eu pudesse, eu arrancava para não sobrar nenhuma gota mais dele. E os abraços de hoje vai para Simone de Santa Catarina, Nadir de Suzão, São Paulo, Lindalva do Rio de Janeiro, Ivone de Alto Alegre, Maranhão, Dalva do Rio de Janeiro, Manuel de BH e Fátima de Itaporanga. Se seu nome não apareceu aqui nessa relação, fique tranquilo, bem tranquilinho, que no próximo vídeo, sem dúvidas, ele vai aparecer. Mas desde já, meu muito obrigado. Olha só, antes de continuar aqui, se possível, deixa o seu gostei, porque assim o YouTube sempre vai notificar você em primeira mão sobre tudo da sua novela preferida. Depois de ser presa por matar a Viviana, a Branca está sendo ouvida na delegacia e nesse momento o interrogador pergunta desde quando ela acredita que padece dessa dupla personalidade. A Branca diz que não sabe exatamente, mas que deve ser de muito tempo, há anos. Ele pergunta por que ela supõe isso. A Branca fala que é porque já na França ela começou a perceber que coisas estranhas aconteciam. O interrogador pergunta o que constitui isso que ela chama de estranho. A Branca diz que às vezes ela achava coisas que ela não sabia como tinha ido parar junto com as coisas dela, tipo objetos, enfeites e coisas que ela nunca tinha comprado e que nunca teria nem pensado em comprar. Ele pergunta se ela não se lembrava nem quando e nem como havia adquirido. A Branca responde que não. Ele então pergunta qual explicação ela dava para isso. A Branca fala que a única explicação era que a Ivete que fazia isso. Ele diz que tem informações que ela se transformava completamente quando assumia esse outro papel. Para isso, ele presume que ela precisasse de roupa, peruca, maquiagem e não sabe o que mais. E pergunta que ela tendo essas coisas em mãos não chamava a atenção dela. A Branca fala que na verdade a Ivete tinha tudo isso em uma mala. Ele diz que sim, mas que era ela, a Branca, que guardava essas malas e pergunta o que tinha dentro dela. A Branca responde que não sabe. Ele pergunta se ela pretende fazer eles acreditar que ela levava essa mala para todos os lugares e desconhecia o conteúdo dela. A Branca diz que sim, ela só escondia e se negava a enxergar o que tinha dentro. Ele então pergunta por qual razão ela fazia isso. A Branca responde que ela tinha medo de ver o que tinha dentro da mala e que dava pânico só em ver. Embora ela não pudesse explicar a razão, ela só podia ver o que estava lá dentro quando a Ivete se apoderava dela. Ele pergunta já que ela percebia que estava acontecendo algo de errado porque ela não foi se consultar com um médico. A Branca, já aterrorizada, diz que até isso lhe dava muito medo. Ele responde que isso era muito natural, que ela fosse falar com um médico e tentasse descobrir o que ela tinha, e pergunta qual é o problema nisso. A Branca responde que não, porque ela preferia nunca saber disso. Ele então olha para o juiz e diz que isso parece um absurdo. A Branca diz que tentou um dia e finalmente ela tentou. Foi quando ela respondeu um anúncio que apareceu no jornal quando ela trabalhou na casa do Dr. São Romão como orientadora da filha dele. E quando ela conheceu ele foi com a intenção de perguntar sobre o caso dela e que ele falasse para ela o que ela tinha e pudesse ajudá-la. O interrogador pergunta se ela ama o Dr. São Romão. A Branca fica calada. Ele pergunta novamente se ela ama o Dr. São Romão. Branca diz que ama ele sim. Então ele pergunta se ela matou por ele. A Branca fica calada e ele pergunta novamente se ela matou a Viviana pelo Dr. São Romão para libertar ele da esposa.
A Branca então revela que matou a Viviana pelo João Miguel. O interrogador diz que ela cometeu um crime por total traição e vingança e declara que ela, a Branca, é culpada e ela sabe muito bem que será condenada porque merece. E pergunta a Branca se não é isso, se ela não sabe disso, e manda ela responder sim ou não. A Branca, nesse momento, começa a passar umas imagens e as vozes da Ivete na sua cabeça. Então ela começa a gritar que Ivete não. Então ela manifesta com o demônio da Ivete e fica em transe. Depois o interrogador vê ela muito estranha e tenta dialogar. Mas agora quem está ali não é mais a Branca, e sim a Ivete, que tomou conta do corpo da Branca. E ao invés de ele chamar o interrogador, eles deveriam, na verdade, chamar um pastor da Igreja Universal para assim tirar aquele demônio que está ali. Mas o interrogador diz: muito bem, voltamos de onde paramos. Embora a senhora tenha tentado se apegar à tese pela sua defesa, no fundo a senhora sabe muito bem que merece ser condenada e sabe muito bem que esse tribunal fará o seu papel e que, se houver justiça, você será punida com a pena que merece e que aqui o que lhe espera são muitos anos de cadeia. A Ivete começa a se retorcer igual um exorcista e a fazer uns rugidos muito doidos. E do nada ela olha para ele e diz que ele não passa de um imbecil e que ele vai para o inferno. Todos ao seu redor ficam muito assustados e o interrogador olha para o juiz e pede perdão porque não está entendendo o que ela está falando. A Ivete dá umas gargalhadas manifestada e é manifestada mesmo, e chama ele de estúpido e cretino também, e pergunta se ela será condenada e será ele que vai mandar ela para a prisão, chamando ele de infeliz, e continua dando umas gargalhadas muito doidas. O interrogador manda ela se comportar. O juiz pede que ela mantenha a compostura. Ela simplesmente olha para o juiz e chama ele de imbecil e manda ele para o inferno. Depois ela olha para o interrogador e pergunta quem é ele para ameaçar a Ivete e que nenhum deles ali serão capazes de aprisionar ela novamente, e fala que ela é livre e ninguém vai voltar a prendê-la. O interrogador manda ela se comportar, mas a Ivete pula no pescoço dele e chama ele de cretino. Depois o juiz dá uma ordem para prender ela. Todos pulam para pegar a Ivete e prendê-la, mas pensa que consegue? Não, né? Então ela pega uma arma de um dos policiais e aponta para todos e diz que vai matar todo mundo. Nesse momento o Miguel chega e pede para ela soltar a arma, por favor, mas a Ivete manda ele não se aproximar porque atira nele também. O Miguel diz para ela não fazer isso porque vai ser pior para ela, porque ela não vai querer que prendam ela pro resto da vida. A Ivete fala que não vão prender ela porque ela vai escapar dali e manda que ele não se aproxime porque ela está avisando que vai matar ele. O Miguel não acredita que ela poderia fazer isso com ele, então ele se aproxima dela, mas a Ivete solta o dedo e atira no Miguel, que cai. Na mesma hora, a Ivete sai do corpo dela e a Branca volta ao normal. A Malu, com lágrimas nos olhos, pergunta por que ele a odeia tanto. O Patrício responde que não lhe odeia, mas que sente um desprezo e uma grande repulsa. A Malu então fala: e sendo o Senhor quem é, me diz, acha que isso está certo? O Senhor não acha que aos olhos de Deus não está cometendo um delito bem grave e não tem medo de ser castigado? Não tem medo que Deus lhe faça pagar com sangue e com lágrimas o mal que o Senhor me fez e continua fazendo, apesar de saber quem é? Porque o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe da verdade. No entanto, me odeia. O Patrício, muito frio e calculista, pede para ela deixar de rodeios e ir logo direto ao ponto e pergunta para que ela veio. A Malu responde que foi só para fazer uma pergunta. Ele pergunta qual, e Malu diz: é verdade que o Senhor é meu pai? O Patrício, por sua vez, fica meio que chocado, acreditando que talvez a Malu nunca ia ficar sabendo disso e ia ser abafado, mas a Malu insiste e pergunta novamente:
Eu perguntei se é verdade que o Senhor é meu pai. O Patrício então pergunta se lhe interessa tanto saber sobre isso. A Malu responde que sim, e o Patrício pergunta o porquê. A Malu responde: não tenha medo, eu não vou pedir nada ao Senhor, porque não preciso de nada do Senhor, nem do seu dinheiro, nem da sua proteção e nem do seu nome. Do Senhor eu não preciso de nada. O Patrício responde que ela é bem orgulhosa. A Malu responde que ele imagina que ela sabe se virar muito bem sozinha na vida e que graças a Deus ela tem algum sucesso e com o trabalho dela ela ganha o suficiente para se manter. O Patrício responde que para ele isso não lhe importa. A Malu diz que sabe muito bem que isso realmente para ele não importa, mas ela está fazendo isso porque quer ter o gostinho de jogar na cara dele, depois de ele ter desprezado ela tanto por ser uma morta de fome. Patrício interrompe e pergunta se foi para isso que ela veio, para falar assim com ele com tanto desplante, orgulho e grosseria. Então a Malu responde: pois talvez o orgulho, o desplante e a grosseria eu tenha herdado do Senhor. Patrício diz que isso tudo já basta, foi o suficiente e ele não quer continuar escutando ela. A Malu diz que veio ali lhe fazer uma pergunta, mas até agora ele ainda não lhe respondeu. Então Patrício diz: você quer saber a verdade? Então escute isso aqui. Infelizmente sim, você é minha filha. E logicamente você é minha filha porque tem o meu sangue. Mas eu não lhe considero como minha filha. E eu lamento que você e eu estejamos unidos por um laço tão forte. Porque se eu pudesse agora romper, eu romperia. E deixa a Malu totalmente acabada com essas palavras. Mas a Malu, por sua vez, não se rebaixa, solta o verbo e diz: não faz mal que o Senhor rompa esse laço que nos une, porque ele já foi rompido desde antes. Faça de conta que eu nunca existi. Pense que eu nunca vim ao mundo, ou que eu morri quando nasci, ou que eu me perdi para sempre quando minha mãe me abandonou, e que nunca me encontraram. O Patrício, muito frio, responde que é exatamente isso que ele quer. A Malu então fala: tudo já se foi rompido naquele momento quando me largaram na vida sozinha, quando me condenaram a sofrer humilhações, sofrimentos e passar fome, mas fome de tudo, de comida, de amor, mas vocês não fizeram nada além de me abandonar, vocês me transformaram em uma menina órfã. O Patrício fica totalmente irritado e diz para a Malu não acusar a mãe dela, porque dele ela pode falar o que quiser, mas da mãe dela não. Malu responde: olha aqui, eu tenho todo o direito de dizer o que me der na telha. Patrício diz: olha aqui, fique você sabendo que eu não vou permitir que você volte a me desrespeitar. A Malu responde: anda, vai em frente e vai me bater da mesma forma que você me bateu da outra vez. Tenha cuidado, juiz Velarde, porque eu não sou mais aquela menina de rua em que o Senhor podia maltratar. Tenha muito cuidado. E já o Miguel está na sala pensando um pouco e o Omar chega e diz oi e bate no seu braço. O Miguel churuminga quando o Omar bate no seu braço e o Omar, preocupado, pergunta o que foi isso, o que foi que aconteceu. O Miguel responde que foi um acidente um pouco complicado, mas que não tem importância. O Omar pergunta como foi e quem causou isso. O Miguel responde que foi a Branca e o Omar pergunta como foi que isso aconteceu. O Miguel responde que ela teve uma crise durante o julgamento e que pegou a arma de um dos guardas e quando ele se aproximou para tentar tomar, ela simplesmente disparou a bala e atingiu nele. O Omar diz que imagina que isso deve ter agravado a situação dela ainda mais. O Miguel diz que não e que pelo contrário, porque o júri se convenceu que ela não era responsável pelos seus atos e pediram que retornasse à sessão justamente para aproveitar o impacto que aconteceu ali e que isso deu a eles muitos bons resultados. O Omar diz que é muito bom ouvir isso e o Miguel diz que foi exatamente assim que aconteceu e é tanto que o juiz absolveu ela de tudo. O Omar fala que isso foi bom para ele o que aconteceu e pergunta aonde que ela está. O Miguel responde que ela está ali. O Omar, confuso, pergunta aonde? Na sua casa? O Miguel diz que sim, ali na casa dele e que a Branca ficou sob os cuidados dele e que logo logo eles vão se conhecer.
A Malu vai saindo, mas decide voltar e pergunta: o senhor se lembra de como foi duro comigo um dia e que queria me colocar na cadeia porque eu roubei uns litros de leite para as crianças do orfanato e eu era sua filha? E tentou me deixar na cadeia dizendo que eu era uma delinquente e o senhor era meu pai. E me recebeu na sua casa para trabalhar no pesado como uma acolhida por caridade. E me deu um quartinho, algumas migalhas. E aí criaram aquela outra em que chamava de senhorita e fazia tudo o que ela queria. E a mimava como uma boneca. Enquanto eu, a única coisa que eu recebia eram broncas e castigos. E eu era sua filha. Patrício tenta interromper e diz que já falou que não quer mais escutar ela. Mas você pensa que a Malu para? Não, ela detona tudo e diz: o Senhor me tratou muito mal, cortou as minhas asas quando eu quis me aproximar do Senhor. Eu queria ganhar sua atenção, o seu carinho, e o Senhor, cada vez que eu quis me aproximar, o Senhor fechou as portas do seu coração. E o Senhor fechou as portas do seu coração, mesmo que eu estivesse batendo nelas. E eu era sua filha. O Patrício diz que tinha motivos para isso e já que ela tem boa memória para lembrar disso, ela também tem para lembrar das outras coisas também. A Malu pergunta o quê? Se é sobre o roubo do colar que foi tudo armado pela Estefânia ou do tapa que ele deu na cara dela e que, além de tudo, ainda lhe chamou de ladra. Ou do momento em que jogou ela na rua como um animal raivoso. Eu era sua filha. O Patrício pergunta se ela precisa ficar jogando tudo isso na cara dele. A Malu responde: é essa vez, essa será a única vez em que vai ouvir isso, pois fique sabendo que se o Senhor tem vergonha de ter o seu sangue correndo nas minhas veias, mais vergonha tenho eu de carregá-lo. Se eu pudesse, eu arrancava para não sobrar nenhuma gota mais dele. O Patrício ameaça e manda ela sair, porque senão... A Malu responde: olhe, não se preocupe porque o senhor não vai ter que mandar ninguém me levar. Eu vou com minhas próprias pernas. E saiba que nunca mais vai voltar a me ver. Ah, e esquece que teve uma filha e diga isso para sua esposa. E não falo minha mãe porque eu não sinto ela assim. Patrício diz que ela é uma ingrata. A Malu diz: vocês não me faz falta, porque eu passei sozinha pela vida rolando como uma pedra, recebendo golpes e patadas de um lado para o outro, e eu poderia ter afundado completamente até a cabeça e ter chegado ao fundo do poço, mas não, eu agradeço a Deus por isso não ter acontecido. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse outro que está aparecendo aí na tela para você. Clica nele e assiste. E não esquece de deixar o seu gostei e também deixar o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, beleza? Um grande abraço e até a próxima.